Vamos para mais uma aula do segundo ano. Nessa aula, nós vamos dar continuidade ao estudo das escalas termométricas. Nessa aula, vamos dar continuidade ao estudo das escalas. A escala Fahrenheit, a escala Celsius e a escala Kelvin, que também é chamada de escala absoluta. Nós vamos estar vendo como transformar as temperaturas entre essas três escalas. Então, primeiro, vamos lembrar aqui como é feita a criação de uma escala. Nós temos aqui os pontos de vapor, né? Que é o ponto de ebulição da água, que é chamado de ponto de vapor. E nós temos o ponto de fusão da água, que é o ponto de gelo. Ainda trouxe aqui também, bem interessante, né? Que foi tema lá do nosso primeiro questionamento na aula passada, o zero absoluto. Então, primeiro, para criar assim uma escala, primeiro nós determinamos esses dois pontos, o ponto de gelo e o ponto de vapor. O ponto de gelo, na escala Kelvin, o ponto de gelo é 273 Kelvin e o ponto de vapor 373 Kelvin. Na escala Celsius, o ponto de gelo é 0 e o ponto de vapor é 100. Na escala Fahrenheit, ponto de gelo é 32 e o ponto de vapor 212 graus Fahrenheit. Coloquei aqui o zero absoluto só para lembrar de uma coisa. A escala Kelvin, ela também é chamada de escala absoluta, ela foi criada a partir desse zero absoluto, que a gente viu que o zero absoluto é o quê? É aquela temperatura onde não vai haver mais a vibração das partículas, ou seja, a vibração das partículas cessa, logo, não é possível haver vida, né? A escala Kelvin, ela foi criada exatamente em cima dessa temperatura, que é 0 Kelvin. Só um lembrete também, a escala Kelvin, ela não tem valores negativos. A escala Celsius e a escala Fahrenheit têm esses valores negativos, mas a escala Kelvin não tem, ela inicia exatamente aqui, em 0 Kelvin. Esse zero absoluto, ele corresponde a 0 na escala Kelvin, ele corresponde a menos 273 na escala Celsius e ele corresponde a menos 459 graus Fahrenheit. Então, nós temos essas três escalas. Então, novamente, que eu tenho a escala Celsius, né? A escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Nós vamos converter valores, nós vamos converter as temperaturas. Então, a primeira conversão aqui que nós podemos fazer é da escala Celsius para a Fahrenheit. Então, como é que eu vou fazer isso? Nessa parte de cima aqui, eu coloquei aqui, vamos chamar a temperatura que nós não conhecemos de TC, né? Temperatura em Celsius. Como é que eu vou fazer para relacionar ela? Eu peguei, vamos supor que aqui seja o TC. Eu peguei TC menos 0, né, sobre a escala completa, 100 menos 0, ou seja, ponto de vapor menos ponto de ebulição. Aliás, ponto de gelo. Do outro lado, vou pegar a TF, né, que é a temperatura em Fahrenheit, menos 32. Como se eu estivesse pegando essa parte. TF menos 32. Sobre quem? Sobre a escala completa, né? Que é 212 menos 32. Simplificando nossa fórmula, gente, qualquer número que eu subtrair por zero é o próprio número. Então, fica TC sobre quem? 100 menos 0 é 100. Desse outro lado, como eu não posso subtrair, fica TF menos 32. Aí, sobre 212 menos 32, eu tenho 180. Então, para nós transformarmos Celsius para Fahrenheit ou Fahrenheit para Celsius,
É só nós usarmos a fórmula. TC sobre 100 é igual a TF menos 32 sobre 180. Então, para qualquer conversão de Celsius para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Celsius, nós vamos utilizar essa formulazinha. TC sobre 100 igual a TF menos 32 sobre 180. Por exemplo, se a questão me diz, vamos supor, que hoje em Assunção do Piauí tinha 32 graus, né, Celsius. Então, para mim transformar em Fahrenheit, é só eu substituir. Ó. Aonde tiver o TC, eu boto o 32. Aí calculamos. Vamos daqui a pouquinho ver exemplos. Já na escala, quando eu quiser transformar Celsius para Kelvin, o que nós observamos aqui? A escala Celsius, ela vai de 0 até 100. Então, ela é dividida em 100 partes. E a escala Fahrenheit, ela vai de 32 até 212. Então, ela é dividida, está até aqui, em 180 partes. Então, a escala Celsius é 100, a escala Kelvin, Fahrenheit, é 180. Por isso, ó, que eu tenho um trabalho um pouquinho maior para me transformar Celsius para Fahrenheit, porque elas têm tamanhos diferentes. Já a Kelvin, ela vai de 273 até 373, ou seja, 373 menos 273, ela também é dividida igual a Celsius em 100 partes. Devido a isso, é mais fácil eu transformar Celsius para Kelvin, que eu só preciso me lembrar o quê? Que a temperatura em Kelvin é igual a quem? Temperatura em Celsius mais 273. Então, nós vamos precisar estar lembrando dessas duas formulazinhas. Quando eu estou trabalhando Celsius e Fahrenheit, temperatura em Celsius sobre 100 é igual a TF menos 32 sobre 180. Quando eu estou trabalhando Celsius e Kelvin, TK, né, temperatura em Kelvin, é igual a TC mais 273. Vamos ver isso aqui nos exemplos. Exemplo 1. A temperatura mais alta registrada sobre a Terra foi 136 graus Fahrenheit, lá em Azizia, na Líbia, no ano de 1922. A mais baixa foi de menos 127 graus Fahrenheit, na estação de Vostok, na Antártida, em 1960. O que é que a questão pede? Essas temperaturas, então, vamos ter que transformá-las em quê? Em Celsius. São, respectivamente. Então, primeiro, nós vamos transformar 136 graus Fahrenheit em Celsius. E depois, vamos transformar menos 127 graus Fahrenheit, vamos transformar em Celsius. Então, vamos para a resolução desse exemplo. Para resolver o exemplo 1, nós temos que transformar 136 Fahrenheit e menos 127 Fahrenheit em Celsius. Então, transformando 136, pela fórmula eu tenho TC sobre 100 vai ser igual a TF menos 32 sobre 180. Substituindo TC sobre 100, né? TC é o que nós vamos procurar. Quem é a temperatura em Fahrenheit? 136 menos 32 sobre 180. Resolvendo ali a subtração, vou baixar TC sobre 100. 136 menos 32, eu tenho 104 sobre 180. Então, resolve o meio pelos extremos. TC vezes 180, 180 TC vai ser igual a 100 vezes 104, tenho 10.400. O 180 ele está multiplicando, ele passa dividindo. TC vai ser igual, posso até cortar os zeros, ó. Ficou 1040 dividido por 18, vai dar quanto? 57,8 graus Celsius. Confiram aí na calculadora. Então, a temperatura em Celsius é 57,8. Vamos transformar agora o 127. Mesma fórmula. TC sobre 100 vai ser igual a TF menos 32 sobre 180. TC sobre 100 vai ser igual a
Qual é a temperatura em Fahrenheit? Menos 127 menos 32 sobre 180. Resolvendo. Vou baixar TC sobre 100, vai ser igual. Menos 127 e menos 32, conserva o sinal e soma, né? Sinais iguais, conserva e soma. Menos 159 sobre 180. Chegando aqui eu tenho meio pelos extremos. 180 vezes TC é igual. Mais por menos é menos. 100 vezes 159, tenho 15.900. O 180, ele está multiplicando. Ele passa dividindo. TC vai ser igual. Corto os zeros. Menos por mais é menos. 1.590 dividido por 18, 83,3 graus Celsius. Então, 136 graus Fahrenheit corresponde a 57,8 graus Celsius. E menos 127 graus Fahrenheit corresponde a menos 83 graus Celsius. Então, a alternativa correta aí era a alternativa ou a letra E, não é isso? Então, a alternativa correta, né? A letra correta era a letra E. Então, resolvemos o nosso primeiro exemplo. De acordo com os cálculos, a resposta correta é a letra E. 36 graus Fahrenheit corresponde a 57,8 graus Celsius. E menos 127 graus Fahrenheit corresponde a menos 88,3 graus Celsius. Vamos para a resolução do nosso exemplo 2. O que é que ele diz? A variação da temperatura corporal pode ser considerada um mecanismo de aviso que algo no nosso corpo está com problemas. A temperatura de 36,8 graus Celsius é considerada normal para o corpo humano. E após 38 graus Celsius é considerada febre. De acordo com a física, a alternativa correta sobre temperatura é. Então, nós vamos marcar lá a alternativa correta. Vamos ver aqui as alternativas. Vou colocar aqui a caneta. O que é que a letra A diz? A temperatura é uma grandeza física vetorial. Letra A, gente, será que está correto? Vamos relembrar aqui que vocês viram no primeiro ano. Uma grandeza vetorial é uma grandeza que ela precisa de direção e ela precisa de sentido. Vamos, por exemplo, um deslocamento de um móvel, né, de um objeto, ele vai ter uma direção e um sentido. Eu posso dizer o quê? Que foi lançado um objeto para cima, foi lançado um objeto para a direita. Então, estou dizendo que foi lançado um objeto com uma direção e com um sentido. Temperatura, gente. Precisa, será a gente está dizendo? A temperatura do corpo humano é 36 graus à direita, 36 graus à esquerda. Não tem nada a ver, né? Então, a letra A eu já descarto. Né? Letra B. A escala de temperatura chamada Kelvin não apresenta valores negativos. E aí? Será que está correto? Então, vamos lembrar, né? A escala Kelvin ela foi criada a partir de quê? A partir do zero absoluto, que é 0 Kelvin. Então, realmente, a escala Kelvin ela é a única das três escalas que não apresenta valores negativos. Então, a resposta correta é a letra B. Letra C, vamos só verificar como realmente está errado. O zero absoluto aparece apenas na escala Celsius? Claro que não, né? Ele aparece tanto na escala Kelvin quanto na Fahrenheit, só com valores diferentes, mas aparece. Letra D. Quanto maior a agitação das moléculas de um corpo, menor será a sua temperatura. É o inverso, né? Quanto maior a agitação, maior é a temperatura. Então, a letra D também está
errada. A alternativa correta era a letra B. Então, vamos aqui para o terceiro exemplo. Em um determinado aeroporto, a temperatura ambiente é exibida por um mostrador digital que indica simultaneamente a temperatura nas 3 escalas. Lá tem um mostrador da temperatura na escala Celsius, um na Fahrenheit e outro na Kelvin. Perguntas. Em um determinado instante, a temperatura na escala Celsius era 25 graus Celsius. Qual o valor dessa temperatura nas escalas Fahrenheit e na escala Kelvin? Então, nós vamos ter que transformar 25 graus Celsius, vamos ter que transformar em Fahrenheit e depois vamos ter que transformar em Kelvin. Vamos resolver esse exemplo 3. Vamos transformar 25 graus Celsius em Fahrenheit, depois transformarmos em Kelvin. Então, para transformar em Fahrenheit, eu vou fazer pela formulazinha. TC sobre 100 é igual a TF menos 32 sobre 180. Substituindo aqui, TC é 25, então fica 25 sobre 100 é igual a TF menos 32 sobre 180. Chegando aqui, eu resolvo como meio pelos extremos. 100 vezes TF, 100 TF. 100 vezes menos 32, eu faço mais por menos é menos, 100 vezes 32, 3.200. 25 vezes 180, 4.500. Então, eu tenho 100 TF menos 3.200 igual a 4.500. Eu vou passar esse 3.200 para o segundo membro. Baixei o 100 TF igual a 4.500. 3.200 está negativo, ele passa positivo. Então, 100 TF vai ser igual a 4.500 mais 3.200, 7.700. 100 TF igual a 7.700. Vou passar esse 100 para o segundo membro. Ele está multiplicando, ele passa dividindo. TF é igual a 7.700 dividido por 100. Então, a temperatura em Fahrenheit é 77 graus Fahrenheit. Então, significa dizer o quê? Que 25 graus Celsius corresponde a 77 graus Fahrenheit. Para transformarmos em Kelvin, é mais simples. Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Temperatura em Kelvin vai ser igual a temperatura em Celsius era 25 mais 273. Temperatura em Kelvin vai ser igual a 25 mais 273, 298 Kelvin. Então, 25 graus Celsius corresponde a 298 Kelvin. Exemplo 4 diz o seguinte: o verão de 94 foi particularmente quente nos Estados Unidos da América. A diferença entre a máxima temperatura do verão e a mínima do inverno anterior foi de 60 graus Celsius. Então, observem, ele não está dizendo que a temperatura foi 60 graus. Foi a diferença entre a máxima temperatura e a mínima. Ou seja, pode ter sido que a mínima foi 0 e a máxima foi 60. Então, a diferença entre as duas é 60. Pode ter sido que a mínima foi 10 e a máxima foi 70. Então, a diferença entre as duas é também 60. Então, aqui, eu tenho uma variação de temperatura, né? Ou seja, a temperatura variou em 60 graus. Aí a pergunta é, qual o valor dessa diferença na escala Fahrenheit? Então, nós vamos ter que indicar a variação de 60 graus na escala Celsius corresponde a uma variação de quanto na escala Fahrenheit? Eu tenho uma variação de 60 graus Celsius, né? Nós vamos ter que transformar em uma variação na temperatura Fahrenheit. Então é importante lembrar o seguinte: nesse exemplo aqui, é uma variação de 60 graus na escala Celsius. Nós vamos ter que transformar o deltazinho aqui, significa variação de temperatura na escala Fahrenheit. Então, o que é que nós temos?
A escala Celsius, ela vai de 0, ponto de gelo, até 100, o ponto de vapor. Então, ela é dividida em 100 partes. Ela corresponde, na escala Fahrenheit, a uma divisão em quantas partes? Na escala Fahrenheit, ela vai de 32 até 212. A escala Fahrenheit é dividida em 180. Qual foi a variação aqui na escala Celsius? Foi 60. Nós vamos descobrir qual vai ser essa variação na escala Fahrenheit. Então, observe. A escala Celsius, ela vai de 0 a 100, então é dividida em 100 partes. A escala Fahrenheit, ela vai de 32 a 212. Ela é dividida em 180 partes. Então, nós podemos dizer o seguinte. Então, 60 graus, uma variação de 60 graus na escala Celsius corresponde a uma variação de quantos graus na escala Fahrenheit? Então, é só eu resolver essa regrinha aqui, ó. Produto do meio pelos extremos. Então, 100 vezes ΔTF vai ser 100 ΔTF. 60 vezes 180 vai dar 10.800. O 100 ele está multiplicando, ele passa dividindo. ΔTF vai ser igual, cancelo os zeros, 108 dividido por 1 é 108. Ou seja, uma variação de 60 graus na escala Celsius corresponde a uma variação de 108 na escala Fahrenheit. Então, qual foi o resultado que nós encontramos? A variação, né? Delta. Quando a gente utiliza na física o delta para representar a variação. A variação de temperatura na escala Fahrenheit foi de quanto? Foi de 108 graus Fahrenheit. Então, uma variação de 60 graus na escala Celsius corresponde a uma variação de 108 graus na escala Fahrenheit. Isso acontece porque a escala Celsius é dividida em 100 partes, enquanto a escala Fahrenheit é dividida em 180. E, vamos supor que eu quisesse saber qual foi a variação na escala Kelvin. O que nós sabemos? A escala Kelvin ela também não é dividida em 100 partes. Então, se ela é dividida em 100 partes, a variação nas temperaturas irão ser as mesmas. A variação de 60 graus na escala Celsius, aliás, representa uma variação de 60 graus também na escala Kelvin. Só a nível de conhecimento, né? Mas a nossa resposta era apenas 108 Fahrenheit. Então, se por acaso uma questão pergunte isso, é só você lembrar que a variação na escala Kelvin é igual à variação na escala Celsius. Então, para finalizar nossa aula, eu peço que vocês estudem, né? Nosso livro lá da página 27 até a página 30. Para fixar o que eu falei aqui, viu? Deem uma olhada nos exemplos. Tentem responder os exemplos. E até a próxima aula.